Alô, alô. Boa tarde, galerinha. Tudo beleza? Acho que agora foi, né? Muito bom. Antes de eu começar aqui, deu uma chuva aqui na minha região e hoje a internet está um pouquinho instável. Então, antes de eu começar, confirma para mim, por favor, a internet está legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá legal a imagem, som? Me deem um alô, por favor, antes de eu começar aqui. Só se tá legal a imagem, se tá o som. E aí a gente começa. Boa noite, Jéssica já tá por aí. Bárbara, Tayla, Carol, Enzo, Grande Maria. Então tá bom, pessoal. Muito legal. Beleza? Só para explicar aqui, talvez tenham pessoas participando pela primeira vez. A ideia aqui desse nosso papo é o seguinte: é uma aula sem tempo para acabar, é uma aula com calma, e o grande objetivo aqui é ajudar você, tá? É de repente entrar mais a fundo em dúvidas que você teve durante as aulas da mentoria, é de repente focar em alguma coisa em especial que você gostaria de conversar. É o nosso momento, tá? Tanto que é por isso que essa aula aqui geralmente tem menos pessoas. Pode reparar aqui em cima. Geralmente tem poucas pessoas que participam e a ideia é exatamente essa. É algo voltado para quem já assistiu todas as aulas da nossa plataforma, para quem está precisando de algo mais avançado, tá? Para quem está querendo um outro nível de conversa. Beleza? Top, então sejam todos bem-vindos. E assim como na semana passada a gente fez um negócio bem interessante. Deixa eu pegar aqui como que eu faço hoje. Aqui. Tá? Na aula passada a gente fez um negócio muito, muito interessante, que foi chamar algumas pessoas para conversar ao vivo comigo. Então, se alguém quiser conversar comigo, entrar aqui para fazer com a gente essa mentoria, é só entrar nesse link que eu acabei de enviar ali, tá? Já vi a mensagem ali. Maria, responde a mensagem. Matheus, responde a mensagem no WhatsApp. Eu vou responder as mensagens amanhã. Amanhã, provavelmente de madrugada, então provavelmente vai chegar para vocês segunda-feira aí, tá? Essa semana tá bem corrida. Para quem não sabe, essa é a minha última semana no Brasil, tá? Essa é a minha última semana no Brasil, porque estou voltando para os Estados Unidos semana que vem, vou fazer uma imersão lá e depois de lá já vou para a Inglaterra, tá? Então tá uma correria essa semana, mudanças, estou gravando novas aulas para mentoria, né? Estou fazendo um monte de coisa, aproveitando aqui o estúdio que eu tenho aqui no Brasil para tocar essas coisas, mas e por isso que tá um pouquinho corrido, e é verdade, eu acho que eu tô atrasado em algumas respostas para vocês aí, principalmente no WhatsApp. Mas bora lá. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar ao vivo aqui comigo, conversar, só me mandar, tamo junto aí, tô super à disposição. Essa é uma aula para vocês. Separei aqui meia-noite para vocês, enquanto houver perguntas, eu estarei aqui online. Beleza? Top! Se alguém tiver com vergonha e não quiser participar por vídeo e me fazer a pergunta ao vivo, também não tem problema. Pode mandar a pergunta por texto que eu respondo também. Beleza? Boa, seja bem-vindo, Diogo, Christian, Bárbara, Jennifer, Jéssica, Bruna, Letícia, Narelli. Cara, coloca uma foto aí, Narelli. Boa, acho que só a Narelli tá sem foto. Adoro a foto de vocês. Já quero o blog em Oxford, que mostra. Vlog em Oxford. Vou mostrar, galera. O grande, só para vocês saberem, né? Qual que é o motivo de eu estar indo para Oxford, né? O motivo principal de eu ir para Oxford é aumentar um pouquinho essas nossas parcerias entre Brasil e Reino Unido, principalmente Inglaterra. A gente tem aqui na mentoria uma facilitação muito grande com programas da América do Norte, tipo Estados Unidos e Canadá, mas ainda tem alguns programas, tem muita bolsa da Europa, né? Mas ainda tem alguns programas que eu quero ver se a gente consegue ter uma maior facilitação para nós, principalmente nós aqui da mentoria, tá? Carol mandou uma mensagem. Matheus, enviei uma mensagem no e-mail do suporte, mas ainda não tive resposta. Manda uma mensagem no WhatsApp do suporte, Carol. Eles respondem até 48 horas úteis, até 2 dias úteis. Então, se você mandou na sexta-feira, provavelmente vão te responder na segunda ou na terça, tá? Eles atendem de segunda a sábado, no máximo. Acho que o horário de trabalho do suporte é até sábado, 3, 4 da tarde, alguma coisa assim.
Bom, boa Marcele, seja bem-vinda. Boa Paulo, tamo junto. Tô à disposição, galera. Mandem aí. Vou dar um tempinho para vocês aí. E se alguém quiser participar online, é só clicar naquele link que você consegue entrar ao vivo aqui e me fazer uma pergunta ao vivo, que eu acho que é muito mais bacana. Tá bom? Fala, Maria. Caraca. Depois coloca uma fotinha aí, Maria. Adoro ver a foto de vocês, Marcele Tavares também. Tenho interesse na Bolsa Tivni. Fala, Jadson. Tenho um interesse na Bolsa Tivni. Gostaria de algumas dicas quanto às cartas, liderança e networking. A Bolsa Tivni ela é uma bolsa bem de boa, né, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aproveitar que a gente está com um tempinho. Tá? Vou mostrar a tela do meu computador aqui. Deixa eu achar aqui. Bom, vai ser daqui mesmo. A Bolsa Tivni, para quem não conhece, é uma bolsa focada principalmente ali em Reino Unido, tá? Ela tem dois tipos de bolsas, são scholarships e fellowships. Acho que nesse nível da interesse vocês já sabem bem a diferença, tá? E deixa eu ver se está com inscrições abertas. Vamos dar uma olhada um por um aqui. Who can apply? Aqui tem elegibilidade do programa. Tá? Tem que ser um cidadão elegível, então brasileiros podem participar. Tem todo o contexto aqui. Deixa eu achar um negócio maneiro. Achar os programas. A Bolsa Tivni, ela é uma bolsa bem interessante, porque assim que você estiver concluindo a sua inscrição, você já pode dizer, na inscrição da faculdade, por exemplo, que você está se inscrevendo, se você quer concorrer à Bolsa Tivni ou não. Então, são duas aplicações, na faculdade e na Bolsa Tivni. Aplicações geralmente abrem em agosto. E aplicações fecham em novembro. Então, as aplicações estão fechadas, pelo menos do Scholarship. Depois me dá um alô. Deixa eu tentar achar. Depois me dá um alô, Maria, você que perguntou, se você achou alguma coisa aberta aqui, tá? Até para eu já focar diretamente. Os scholarships estão fechados. Deixa eu pegar algumas dicas para você aqui, só para a gente não passar essa pergunta. E galera, eu queria muito conversar com alguém ao vivo aqui, viu? Se alguém quiser, é só mandar. Estou procurando aqui no site, eu quero achar aqui as dúvidas sobre o application. Então, na hora da inscrição, você não precisa enviar toda a tradução juramentada, mas na hora de fazer a inscrição na faculdade, aí precisa. Nota não é um fator tão essencial, obviamente que boas notas podem fazer a diferença. Tá, legal. Nessa bolsa, Maria, eles vão pedir de você, agora sim chegou um monte de perguntas aqui, já vou para as outras. Nessa bolsa da Tivni, você precisa enviar 4 cartas, 4 personal statements, né? Você vai ter que enviar 4 redações pessoais, uma sobre liderança, outra sobre networking, outra sobre estudar no Reino Unido, outra é um plano de carreira. Legal. Deixa eu pegar algumas dicas aqui de carta, então, para você. Eu já fecho essa resposta e a gente já continua. Tá, o que, que eu acho que precisa ter numa carta de recomendação? Primeiro,
Primeiro de tudo, eu vou dar algumas dicas básicas e algumas avançadas, mas até as básicas elas são importantes. Aliás, vocês acabaram de vir de uma mentoria com a Gabi sobre isso, né? Mas de forma geral, por favor, nunca usem clichês e nunca usem histórias ou linguagens, frases que todos usam. Isso não é legal. Tá? A grande ideia de um personal statement é você falar sobre você, e aí a minha recomendação é que você sempre fale nessa pegada de qual era o problema, qual foi a solução que você criou e qual foi o resultado dessa solução. Então, sempre nesse ciclo, que é algo muito do mindset desses países desenvolvidos de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tá? Lembre-se que você tem poucas palavras para utilizar, né? Então, ser objetivo aqui talvez seja um principal desafio, por isso que você precisa reescrever a carta várias vezes, porque geralmente a primeira fica grande, daí depois você vai deixando ela cada vez mais sucinta. E a ideia aqui é realmente mostrar habilidades e pontos fortes, nesse caso, comprovando liderança e networking, tá? E o que eu falaria de liderança? Eu falaria de protagonismo. Eu falaria automaticamente de protagonismo, porque liderança não é somente quando você fundou uma empresa, quando você de repente está liderando não, liderança pode ser ações protagonistas do dia a dia. Tá todo mundo numa direção, você resolve ir na outra. Você resolve, mesmo que essa liderança seja você se autoliderando, entendeu? E networking tem a ver com sua rede, com pessoas. Como que você de repente, algum exemplo de como você tem se comportado em relação às pessoas, como são os seus relacionamentos, e aqui principalmente voltado para relacionamentos acadêmicos, relacionamentos empresariais, tá? Sei que foi abrangente, mas acho que deu para dar uma visão, né? Top. Que legal, cara. Arrebenta, viu, Paulo? Tamo junto, cara. Semana que vem já, hein? Semana que vem já dá. Segunda-feira já dá para começar a aplicar para Summer Job. Dia 13. E aí, começa dia 13 e vocês podem ficar aplicando até março. E lembre-se do que eu falei numa das mentorias, tá? Se você fez uma lista de top 50 faculdades, comece pela última faculdade. Comece pela faculdade número 50 e vai subindo. Não aplica para Harvard na primeira. Não, pô, se você fez uma lista de top 30, aplica para as últimas faculdades. Por quê? Porque a primeira e a segunda semana da sua aplicação para Summer Job geralmente tem uma pegada mais de aprendizado. Então você vai aprendendo e já recebendo feedback dos próprios professores. Isso que é o mais interessante, você ter esse feedback, esse insight dos próprios professores. Eles vão te guiar, eles vão falar, ó, você falou tal coisa que eu não achei interessante. Ó, se você tivesse escrito tal coisa, talvez você teria tido uma maior chance de passar. Os próprios professores vão te guiando em relação a esse processo. Por isso que eu acho legal você montar uma lista das top, nossa, tá tudo ao contrário aqui, das top 50 faculdades, ou top 30 faculdades que você vai aplicar, o top 100 até, das que você vai aplicar, quando você pegou o ranking lá, toda a técnica que a gente ensina, começar de baixo para cima. Não aplica para Harvard de primeira, não. Aplica primeiro para as faculdades que, se você não passar, entrar, tipo, você não ficaria triste se você não passasse. É meio tipo para você ganhar experiência, tá? Fala, Joana. Gostaria de saber mais se as oportunidades da NASA envolvem apenas engenheiros. Vi no site deles por cima, vagas para o mesmo. Poderia falar sobre isso? Tem uma aula que eu gravei, Joana, vai por ar ou no final desse, até o final desse mês, ou no começo do mês que vem, que eu ensino como aplicar para esses programas, tá? Mas não, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Tá? Opa. Aqui, falhou, agora vai, acho que agora vai, deixa eu ver se foi, top. Deixa eu entrar aqui, vamos lá no site da NASA Opening, já tá até aqui, Opening Jobs. Quando a gente entra no site de carreiras da NASA, aqui a gente tem um fator limitante, e eu gravei uma aula nova sobre isso para ajudar vocês. All candidates. Porque aqui, vamos ver se aparece claramente para a gente aqui. Aqui eu estou no site USA Jobs da NASA, tá? Todas as vagas abertas na NASA hoje.
Eu vou entrar aqui em alguma aleatória. Vamos ver se tem alguma de estágio. Internship. Não tem. Summer. Não tem nenhuma vaga aqui. Dessa vez aberta de summer job ou estágio, tá? Mas eu vou pegar aqui uma. Não vou. Vou pegar aqui uma para dar exemplo. Depois eu tento entrar em outro site para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma pegada. A maioria das vagas da NASA está escrito isso daqui, ó. Precisa ser US citizens, ou seja, cidadão americano. A NASA tem diversos braços de pesquisa, e um deles é a JPL. JPL? Acho que sim. Isso, Jet Propulsion Laboratory. Opening Jobs. Se eu entro aqui, eu já consigo ter, legal, já estou no site aqui de vagas da JPL, quero qualquer vaga, legal, que ele já abre para mim, algumas vagas abertas, view all requirements. E aqui tem, para a galera de pós-doutorado, para a galera de mestrado, para a galera que está na faculdade, para a galera que deseja experiência profissional, tipo esse, Web Visualization Software. Business, aqui, ó, não é só de engenharia, não. É óbvio que tem muita administração, eletrônica, aqui engenheiro de dados. Tem muita vaga, óbvio, de engenharia, até porque é a NASA, mas não é só de engenharia, não, tá? Vamos pegar esse daqui de, qual que a gente viu, que era diferente, administrador, tá? Aqui, ó. Legal. Essa vaga aqui, acredito que é uma vaga aberta, tá? Qualificações e etc. Então, essa é uma boa maneira de você encontrar as vagas, tá? E aí você tem que sempre ficar de lado, tanto que é por isso que eu já filtrei aqui, Citizen, tá? Para ver. E aqui ele diz aqui, ó, alguns países não vão ser, cidadãos de alguns países não vão ser aceitos, até porque, tipo, tem o Oriente Médio, tem um monte de países que, obviamente, eles não vão aceitar, tá? Então, alguns países vão ser só cidadãos americanos, alguns países vão ser mais abertos, e outros, né, qualquer pessoa vai poder aplicar. Eu fiz uma aula nova sobre isso, daqui a algumas semanas já vai estar no ar, tá, Joana? É uma aula bem didática, acho que eu fiquei uns 30 minutos explicando como que você entra nesses programas governamentais, assim, mesmo sendo brasileiro. Mas só fiz questão de entrar aqui só para responder a sua pergunta. Tem vagas só para engenheiros? Não, tem vagas para todas as áreas, e a ideia aqui é olhar outros laboratórios. Matheus, estou no DOC, aqui no Brasil, planejando Summer Job, mas quando enviei minha carta para a posição, o pessoal me aconselhou que o Summer Job não seria muito recomendado. Então, significa que a sua carta está muito boa. Se os mentores recomendarem assim, estava pensando aproveitar para apresentar minha pesquisa e propor parcerias para quem sabe construir um doc sanduíche. Posso aproveitar minha estrutura? Adorei a sua pergunta, Ludmila. Adorei mesmo. Você vai procurar pela seguinte palavra. Eu vou ensinar você. Antes disso, Ludmila, por favor, me manda a sua área de pesquisa, tá? Me manda a sua área de pesquisa que eu te ajudo só ao vivo aqui. Então, vamos lá, 2 pontos. Se os mentores do suporte te aconselharam a não aplicar para Summer Job e usar, porque eles entenderam que você tem muita qualificação, então, a minha recomendação é a seguinte, aplica para Summer Job, caso você sinta que você quer um estágio, etc. Ponto número 1. Ponto número 2, também aplica para alguma coisa envolvendo doutorado, sanduíche, alguma fellowship, tá? E me manda a sua área, que eu vou dar um exemplo ao vivo aqui de como que você faz isso. Beleza, Ludmila? Porque, de repente, eu acho que você tem que aplicar para os dois. E aplica para o que você se sentir mais confortável, tá? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, se eu fosse aplicar hoje, eu ia aplicar para um PhD pós-doutorado. Eu, Matheus Tomoto, mesmo nunca fazendo, né? Tipo, mesmo não tendo um nível de doutor. Eu aplicaria. Por que eu faria isso? Porque eu gosto de desafios, eu gosto de ir o mais hard possível, qual que é o mais difícil, então vou nesse. Mas eu sei que às vezes, principalmente na primeira oportunidade, a gente fica um pouquinho, putz, será que eu tenho capacidade? E às vezes é de boa começar o Summer Job não é ruim, nem para doutorado, tá muito pelo contrário, é uma oportunidade muito boa. Mas eu gostei dessa pegada
de você possivelmente conquistar algo ainda maior. Vamos lá. O que eu faria se você também fosse pegar algo mais avançado? Eu começaria procurando biomedical engineering, tá? Eu começaria a usar essas palavras-chave nas buscas, tá? Visiting research, que aqui é tipo um summer job, só que mais avançado para quem está no doutorado. Pode ser um visiting postdoc, por exemplo, é que você não está no pós-doutorado, mas saca só, aqui ó, na McGill, postdoc research, está precisando. Funding opportunities for postdoc scholars. Isso aqui em Harvard, ó, site de Harvard. Deixa eu abrir aqui para você. Funding opportunities for postdoc scholars. Tá? E aqui tem algumas oportunidades. Algumas para quem já está fazendo PhD, tá? Algumas para... Bom, e aí vai. Mas deixa eu dar um exemplo bem prático aqui, porque aqui ainda está aberto. Research, Engineering, Biomedical. Vamos pegar uma faculdade aqui. Best Biomedical Engineering USA. Vamos pegar o ranking aqui. Duke. Vamos dar uma olhada na Duke. O que ele tem? Está ali na top 10. Se eu estiver indo muito rápido, você me avisa. Research Opportunities, Duke Biomedical Engineering. Entraria aqui de cara. E aqui já tem algumas fellows, né? Tem o Pratt, tem esse Grant e tem esse Best... eu não sei o que é esse Best Connection, mas esses dois aqui são fellowships maneiras, tá? Independent Study, Faculty, Profiles, Courses. Aqui, ó, você pode fazer sua submissão, mas ainda não gostei. Tá. Opening Jobs. Aqui, ó, vamos ver. Research, Engineering. Quando eu quero alguma coisa específica, tipo, eu preciso da palavra research, eu coloco aqui research, entre esses aspas, aqui, aí começa a aparecer, ó, vagas de pesquisador, engenheiro biomédico para pesquisa, aqui no Indeed. Aqui a gente começa a ter, ó, no LinkedIn. Deixa eu ver. Estou fazendo uma pesquisa rápida aqui, mas só para tu ter uma visão do que eu faria caso você fosse para um nível mais de doutorado, tá? Que é uma pesquisa que é um pouco mais, um pouquinho mais complexa. Tipo, a Apple está precisando aqui, ó, de um estagiário em engenharia biomédica. Caraca, olha que maneiro. Eu com certeza aplicaria para essa vaga, tá? Pensando em alguma coisa mais voltada, mas eu ainda não achei o que eu quero. Eu quero achar algo... Student Research Engineering Biomedical. Legal, aqui a gente já começa a ter algumas coisas mais legais. Tipo aqui, ó, na Universidade do Texas. Job Opening, Junior Faculty Position. Acho que aqui já faz sentido. Mas já acabou as inscrições, então não faz mais sentido. Mas era mais ou menos isso que eu estava procurando aqui, ó. Research Opportunities for Academicals Bioengineering, na Northwestern. Aqui a gente já começa a achar algumas oportunidades que são do seu nível, né? De um nível mais de doutorado, tá? Columbia, Bio... E aí você vai... Beleza? Aqui a gente também pode achar Fellowship, Research, Engineering Biomedical. Vamos ver. Fellowship Opportunities na Washington University, deixa eu confirmar. Washington University em Santa Luz. Fellowships para... E aí a gente começa a ter um outro nível de pesquisa, que é um pouquinho mais complexo, tá? Mas eu queria te mostrar isso, Ludmila, só para você ter uma visão um pouquinho mais geral desse mundo PhD doutorado. Minha recomendação, para facilitar, tá? Das aulas novas que eu gravei para a mentoria, tem algumas aulas nessa pegada aí. Mas só para você, só para facilitar para você, sendo bem prático. Aplica para o Summer Job,
E também aplica nas faculdades que você quiser contar mais sobre a sua pesquisa. E aí, conte mesmo na sua carta de aplicação sobre a sua pesquisa e mande para os professores e deixe que eles mesmos sugiram que você vá para lá como um visiting student, ou um visiting researcher, ou um visiting doutorado, doctorate student, alguma coisa desse tipo, tá? Para ser prático. Isso você tem que fazer, tá? Quando você estiver mais confortável, passar dessa etapa, aí você começa a fazer essas pesquisas que eu estava te mostrando, as palavras-chave ali. Que aí você vai começar a ter acesso a um novo mundo de oportunidades para doutores, PhDs, pós-doutores, etc., que eu também acho que é relevante para você. Tá bom? Ludmila, ficou claro? Eu sei que eu falei bastante coisa, mas é para tentar resumir. Queria saber melhor como funciona a conversão de notas para GPA. Sou um dos melhores alunos da minha turma, com média de 8,9, mas quando coloquei na calculadora, deu 3,1 e desesperei. Tá. O GPA, galera, tem uma pegada bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um segundo. Um segundinho, deixa eu abrir aqui. GPA Calculator. Tem uma que eu gosto bastante, que inclusive está em português, achei aqui. Como que você calcula o GPA, Diogo? E qualquer pessoa que for calcular GPA? É a mesma coisa. Abre aqui, ó, calculadora.abrothers.com.br. Isso aqui tá até em português. Aí você coloca todas as suas matérias. Fiz matemática. Minha nota foi 9. Créditos. Sei lá quanto que deu de crédito. Aí você coloca de acordo com o seu histórico escolar. Português. Nota 10. Créditos 30. E aí você vai colocando aqui. Se você colocar só... Por que eu estou fazendo isso? Porque a maioria da galera faz a conta errada. A galera só usa a matéria e a nota. E faz uma média simples. Tá? E não é. GPA não se calcula com média simples. GPA é média ponderada. Por que ponderada? Porque cada nota ela vai estar totalmente... Ela vai ter um peso relevante a essa nota, que são os créditos. E aí você vai colocando aqui todas as suas matérias. Química. Nota 7, créditos 50. E aí você calcula e a própria calculadora já dá. Pô, se você tirou essas notas, seu GPA foi 3,5. Tá? Só que tem que colocar todas as notas de todos os anos aqui. Todas as notas, todos os anos e todos os créditos. E aí depois você calcula. A mesma coisa para faculdade, se você quer calcular o seu GPA para mestrado. Fiz introdução à engenharia. Fiz... leitura e interpretação de texto. Fiz, sei lá, finanças. E aí você vai colocando aqui e calcula. E aqui ele já explica certinho para você o que significa, pontuação e etc. Tá? Lembre-se, média ponderada, e esse site aqui já faz automaticamente. Todo site... essa daqui é um exemplo de calculadora, tá? GPA Calculator. Existem diversos outros sites que você pode utilizar e repara que geralmente neles tem aqui, ó, selecione o país. Aqui para mim já tá até aberto, abrindo de cara, selecione o país, porque cada país tem um tipo de método de avaliação. Então você tem que utilizar ou aquele site que eu mostrei para vocês que já é específico para brasileiros, ou se for no internacional tem que colocar Brasil aqui, senão dá diferente, tá bom? Essa é bem de boa, mas eu sei que uma dúvida que assusta a gente, né? Matheus, tem uma universidade. Matheus, teve uma universidade para Summer Job. Não mande para estudantes, Larissa. Mas manda aí de exemplo só para a gente fazer uma análise ao vivo aqui. Mas não mande para estudantes, tá? Inclusive, galera, deixa eu até mandar. Se alguém quiser me mandar perguntas ao vivo, é só entrar nesse link, tá bom? Entra nesse link que você vai aparecer para mim aqui e eu te chamo para me fazer uma pergunta ao vivo. Daí a gente faz uma mentoria ao vivo, não só uma mentoria respondendo coisas escritas, tá? Bruna, Matheus, vou aplicar para Portugal. Eu queria saber se seria interessante eu mostrar... Só para um segundo.
Só para comprovar aqui, então, Larissa, não mande para nenhum estudante. Manda só para quem é pesquisador. Todo mundo está escrito student, não manda, tá? Todo mundo que é researcher e todo o restante pode mandar. Associate researcher, todo o restante. Matheus, vou aplicar para Portugal. Eu queria saber se seria interessante mostrar comprovantes ou certificados do que eu for colocar no currículo. Eu queria saber também sua opinião sobre Portugal. Depende. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não quer entrar comigo ao vivo não aqui, Bruna? Mas eu já te adianto. O que você vai fazer em Portugal? É faculdade, é mestrado? Me conta um pouco mais. Já que as melhores faculdades têm média de GPA bem acima, como 3,7 ou até... É verdade, é verdade. Já enviei meu currículo todo em inglês, ansiosa. Tamo junto, Carol. Victoria, estou aplicando para o Summer Job e enviando alguns e-mails. Galera, vocês estão se preparando mesmo para o Summer Job, né? Mas estão corretíssimos. Semana que vem já dá para aplicar, então vocês estão certíssimos. Estou aplicando para o Summer Job e enviando alguns e-mails. Até agora eu recebi apenas não. Mas é porque as inscrições abrem agora, depois do dia 15 de janeiro, né? A partir de segunda. Não, pô. A ideia é aplicar depois do dia 15, porque agora, e eu falei isso em várias mentorias, hein? Porque agora o pessoal tá focado no final do ano ainda, a galera tá voltando do trabalho, tinha Natal, Ano Novo, muita gente nem ia responder. Quem mandou e-mail em dezembro, e que inclusive foi uma data que eu falei para não mandar e-mail, tá? O pessoal não responde, porque eles estão em final de ano, Natal, Ano Novo, férias, né? O professor americano tem férias em dezembro e janeiro, então eles não respondem. Por isso que eu sempre indico mandar depois do dia 15, que é quando a galera está começando a voltar de férias, está começando a se preocupar com o trabalho, etc, tá? Então, acho que não casou aqui as datas da sua aplicação, Vitória. Então, manda agora, manda depois do dia 15 e usa essa técnica que eu falei. Se você selecionou 1.500 e-mails, 2.000 e-mails, começa enviando pelos e-mails que estão nas faculdades lá embaixo, depois vai enviando mais para cima. O que não pode é você falar, Matheus, eu enviei 50 e-mails e não deu certo. Daí você não usou a técnica, daí você não usou a metodologia, tá? Aí realmente não dá. E, obviamente, em datas erradas. Mas tenta de novo na semana que vem, tá? E aí aplica, 500 e-mails numa semana só, e veja como que vai ser esse retorno. Pensei em fazer um work and travel para o inglês. É verdade. Quer entrar ao vivo aí? Eu avalio o seu inglês ao vivo agora. Mas eu acredito, Victoria, que se você está aplicando agora, o seu Summer Job vai ser em junho, julho e agosto. Ou junho e julho, né? O Summer Job geralmente tem entre 1 mês e meio a 3 meses. Não precisa ser 3 meses exatamente. Ou nem precisa ser 1 mês ou 2. Né? Você negocia de acordo com a sua possibilidade. Você tem 6 meses para se preparar, né? Então, acredito que é tempo suficiente e, se eu fosse você, faria os dois. Aplicaria para o Summer Job, tentaria passar agora e também tentaria um Work and Travel para você passar um tempo fora, só para você masterizar o seu idioma inglês. É uma possibilidade também. A Bruna entrou ali, já vou te chamar, Bruna. Davi, oportunidade de internship em empresas. Quais documentos anexar e o que colocar no corpo do e-mail? Vejo no LinkedIn empresas com vagas na minha área e procuro oportunidade de internship em empresas. Quais documentos anexar e o que colocar no corpo. O corpo do e-mail você vai colocar... Eu colocava, quando eu mandava para empresas, exatamente a carta de Summer Job. Introdução, por que eu estou entrando em contato, quem sou eu, quais são as minhas competências e, no final, ali, o que eu, na verdade, estou esperando ali daquela oportunidade. Eu adicionava o currículo e só. E só. E só. Eu acho que não precisa mandar muito mais do que isso, não. Tá bom? Deixa eu chamar a Bruna aqui. A Bruna, revisando aqui, ela quer ir para Portugal. Bruna, me dá um joinha aí quando você estiver pronta que eu te chamo, tá? Então tá bom, vou chamar a Bruna aqui. Fala, querida Bruna. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, com muitas dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Que bom que... Eu falei, assim é mais fácil, a gente já conversa, já vai matando as dúvidas. Vamos começar. O que você quer fazer em Portugal?
Então, eu tô me formando em nutrição agora, no meio do ano. E aí eu fiquei um pouco decepcionada com a área clínica, tá muito desvalorizado. No E Brasil, eu né? então acho que também fora. Pelo que eu pesquisei, a área de hospital paga super mal também. E aí eu queria fazer um mestrado, de repente, em engenharia alimentar, que eu acho que é uma coisa mais abrangente. E, de repente, indústria. E eu vi uns cursos bem interessantes em Portugal. Eu queria até saber sua opinião sobre o país. Eu acho Tá. que tem uma crise lá, né? Assim, sei lá, não sei. Eu tô Não, um tá pouco bom. Não, confusa. eu vou ser bem sincero e acho que eu gosto dessa pergunta. Portugal é um país bem polêmico, na verdade, né? Tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia. Eu fico no meio termo. Eu acredito que tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos: é um país da União Europeia. É um país que vai ter uma educação melhor do que uma educação no Brasil. Quando a gente fala de mestrado e doutorado, tem muitas bolsas. Para graduação tem poucas, mas para mestrado e doutorado tem mais. Tem uma facilitação de aplicação. Numa aplicação para Portugal, você é parecido com uma aplicação no Brasil. É, documentação básica, né, e de boa. Não é igual uma aplicação nos Estados Unidos que você tem TOEFL, GRE, carta de recomendação, essays, personal statement, né, extracurriculares, se tiver pesquisa ajuda. Então, a aplicação para você passar em Portugal é muito mais fácil. O modelo de ensino, que é o que me preocupa, o modelo de ensino lá, apesar de ser melhor do que o modelo brasileiro, na minha opinião, ele ainda é um modelo baseado na teoria. Então, a educação brasileira, ela foi baseada na educação francesa e na educação de Portugal. Então, muito do que a gente tem de modelo de educação veio deles. Então, vai ser uma faculdade teórica, o que pode ser negativo, né? Então, se você está com muita dificuldade com inglês, vai para Portugal. Se você tiver muita mesmo, se não, se eu fosse você, eu me esforçaria um pouquinho mais para tentar um mestrado na América do Norte. Eu falo inglês, mas é mais porque, não sei, pela facilidade e pela pressa que eu tô com 31 anos, eu não queria esperar mais tempo, entendeu? Entendi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Tu sabe que se você for para engenharia de alimentos vai ser um negócio totalmente diferente, né? Que engenharia de alimentos vai trabalhar muito mais com a produção, é muito mais todo o caminho, né, do alimento e nem sempre com a parte específica se aquele alimento está ajudando ou não a pessoa no final, né? Sim, é porque eu me decepcionei um pouco com nutrição. E aí eu acho que eu não queria ir para essa área clínica, talvez mais para a área de produção e por pagar melhor, né? Que eu acho que a área, Engenheiro de alimentos ganha bem. sim. Mas eu acho que. Tá. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu aplicaria então para dois países. Eu aplicaria Tá. para Portugal e aplicaria para os Estados Unidos. Eu tentaria as duas aplicações. Porque, pelo que eu te conheço, Bruna, eu acho que você passaria muito de boa em Portugal. Muito de boa. A minha preocupação seria o depois disso, né? Ou uma outra ideia é ir para Portugal e sempre, tipo, dar uma rodada ali por Portugal, de repente fazer um curso de extensão em Oxford, que tem cursos bem baratos, e aí você vai meio que fazendo mestrado e já conhecendo os outros países ao mesmo tempo que você estuda. Eu acho que essa é uma estratégia bacana também. Acho que como já vou estar na Europa, eu acho que seria uma porta de entrada, de repente, para É. já pesquisando outros lugares depois, né? Mas eu vou ser sincero com você que o processo específico de mestrado em Portugal eu não manjo tanto. Estados Unidos, Tá. Canadá, Inglaterra eu manjo, mas o de Portugal eu manjo, a da graduação eu manjo. O de mestrado, eu acho que nunca teve nenhum mentorado que falou para mim, Matheus, eu quero fazer mestrado em Portugal. Mas, se você quiser, a gente vai ser o primeiro. Tá. Eu queria uma ajuda, sim. Vamos fazer esse processo juntos, então, e bora fazer rolar, porque eu acho que você está decidida com Portugal, e o meu papel como mentor não é ficar dizendo o que você deve fazer, é aconselhar para que você escolha a melhor opção, mas bora lá. E acho que esses cursos, extensão, etc., acho que vão ajudar bastante aí na sua profissão. Eu posso aplicar para Summer Job também nesse meio tempo. Eu já fiz aulas, acho que poderia ser interessante.
E um diploma Caso europeu, acho que vai te abrir bastante portas também. com certeza. Acho que é uma porta de entrada, né, de repente. Eu acho que vai ser maneiro, sim. Respondi, Bruna? Respondeu, Matheus, muito obrigada. É isso, e bora fazer acontecer, e eu quero ficar mais próximo de você nesse processo aí, que eu acho que é um processo interessante. Ai, Beijão. muito obrigada, tá? Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Deixa eu chamar aqui. Oh, E aí? hello. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você é Vitória. a Victoria Prado. Legal. Isso. É que aqui você colocou topo inglês agora. Você tinha perguntado, eu falei, agora. Então tá bom. Deixa eu revisar aqui a sua pergunta. Você tinha falado sobre. Tava aplicando para. Aliás, me faça aí a pergunta ao vivo, mais fácil. Então, eu comecei a enviar alguns e-mails hoje, achando que eu tava meio atrasado, porque eu acho que eu só prestei atenção no envio em janeiro. Pensei, putz, vou começar dia 6 de janeiro, né? Já passou Não, uma semana. mas deixa então eu me retratar. Eu achei que você já. Porque você falou que você enviou e já tinha recebido a resposta. Então eu achei que você já tinha enviado, tipo, desde dezembro e estava recebendo a Não, resposta agora. Aí eu fiquei não, preocupado. Nossa, ela enviou no pior período, que é dezembro. Né? não, Então não. tá bom, menos mal. Isso, aí eu enviei uns 10 para falar a verdade, que eu tô de férias, eu tô viajando agora, na real, e eu comecei a enviar alguns e-mails, e aí eles foram super educados, falaram, olha, desculpa, eu tô com alguns alunos, mas boa sorte no processo, muito queridos mesmo. E aí eu respondi de volta agradecendo a atenção deles. Só que agora que começou pra valer mesmo, sabe, de enviar e-mail, bateu aquela insegurança do tipo, será que meu inglês é realmente bom? Porque é uma área muito específica, né? Eu sou estudante de enfermagem, e aí bate aquela insegurança do tipo, será que eu vou estar adaptada para o vocabulário usado Vamos, numa... vamos testar isso daqui agora. What are you studying on your university in Brazil? Yes, I am a nursing student. I am in the sixth semester. Sixth. The T is difficult to Brazilian. Are you enjoying it? The college? Your course? Yes, I love the nursing area. I love the healthy area. To be honestly, I love the health woman, and I wanted to do my post graduation in this area. So Tá top. Eu queria te interromper. What was the most favorite class you had? Oh, the women health. I love the area, and when I have the first class, I see myself in this area. I love the obstetricia. I don't know how to speak this in English. Eu acho que você está extremamente preparada. Ah, obrigada, sério. Porque deixa eu falar um negócio para vocês aqui, para todo mundo que está assistindo, tá, galera? E vocês vão reparar que meu inglês também não é perfeito e a gente não tem que buscar essa perfeição porque o meu português não é perfeito. Né? Eu falo um monte de coisa errada aqui, galera, e vocês sabem, eu escrevo errado, faz parte, cara. Eu fui para Harvard e eu escrevo errado. Eu não sei todas as regras gramaticais do português e acho que ninguém sabe. E o meu inglês também não é um inglês perfeito e eu também cometo erros em inglês, mesmo morando 5 anos nos Estados Unidos. Faz parte. Ponto o dado que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: 95% dos brasileiros não falam inglês fluente. 95% dos brasileiros não falam inglês fluente nem avançado. A galera não sabe se comunicar. Você faz parte desses 15% de brasileiros já, Vitória, de cara, assim, porque você consegue se virar. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. E eu acho que se você pegar, tipo, um mês só para treinar, pegar um Cambly da vida, só para treinar o seu speaking, cara, você arrebenta. Eu acho que se o professor te ligasse agora por Skype falando, Victoria, quero conversar com você, eu acho que você ficaria nervosa, todos ficaríamos, eu fiquei, eu ficaria até hoje, mas eu acho que você mandaria bem. Ai, que bom, fico um pouco mais calma, então, porque o meu medo é realmente decepcionar o professor, sabe? Ele criar uma expectativa e lá na hora eu não saber escrever o projeto que ele me entrega. Não, acho que vai ser bem de boa. E eu entendo essa expectativa, porque a gente tem muito na nossa mente do modelo brasileiro, né? Exato. Um modelo em que a empresa cobra muito, em que os chefes são muito bravos no sentido de fez cagada, tá fora. Né? Mas no modelo internacional,
tanto a parte profissional, a galera age muito mais como coach. Eu estou sendo genérico, óbvio que tem uma exceção, tem sempre aquela galera escrota e tal, mas a maioria da galera age como coach. E no Summer Job, especificamente, velho, se você vê o nível de conhecimento dos alunos americanos, cara, você está muito à frente. E qualquer um de nós aqui da mentoria, com certeza, está à frente do nível emocional, intelectual, mindset de qualquer americano. E eu preparei vocês para isso. A galera, e você vai perceber isso quando você passar no Summer Job, quando você for para lá. Porque a galera realmente é lerda, é diferente, sabe? E você, cara, só de você me chamar aqui, não, vamos lá, quero testar então meu inglês, bora. Cara, para mim você tá super, super dentro, sabe? Obrigada, Matheus. Realmente me deu um up aí, receber um tá bom do mentor, daquela. Não, mas não precisa nem ser de mim. E aí, fala aí, galera, vocês que estavam nos assistindo, vocês entenderam o meu inglês e o inglês da Victoria? Digam vocês. Eu acho que a própria galera pode dizer, porque para mim tava dando para entender de boa e você super, assim, não, de supetão foi respondendo assim, sem planejar ali, a galera ali, ó, arrasou, adorei isso, estar inglês ao vivo, tipo, para mim tá de boa. E acho que a galera também tá comprovando. Beleza? Muito bom. Obrigada, viu, Matheus? Até mais e aplique bastante a partir de segunda. Pode deixar, dessa vez eu vou fazer certo. Outra dica, geralmente, aproveitando que você falou que você estava mandando e-mail hoje, não manda e-mails de final de semana. Mande e-mails de segunda a sexta em horário comercial. Ou seja, eu vou fechar você aqui e vou mostrar o que eu faria. Até mais. Beijo, Vitória. O que eu faria para uma aplicação internacional? Isso é muito importante o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Entra no Google e se você vai aplicar para, sei lá, Stanford, tá? Vamos supor que você vai aplicar primeiro, só lembrando, não aplica para as top faculdades. Se for o top 50, aplica para as últimas, depois você aplica para as primeiras, tá? Mas o que eu faria? Eu entraria aqui no Google Maps e pesquisaria aqui onde é Stanford. Stanford aqui, ó, na região de São Francisco, São José, Califórnia, tá? Time in Califórnia. Agora, no Brasil, são 6h56. Na Califórnia é 13h56. Ou seja, eu aplicaria no horário de trabalho da galera na Califórnia, que é das 9 da manhã até umas 6 da tarde. 9 da manhã até 6 da tarde, tá ok. Tá? E eu faria isso para qualquer lugar do mundo. E vamos supor que você vai aplicar para Harvard. Harvard está em Boston. Ó, já são menos horas, 2 horas apenas de diferença. Então, eu me adaptaria e teria esse carinho de olhar o horário do lugar antes de aplicar, tá? Uma dica extra aí que pode ajudar na aplicação de vocês. Beleza? Top. Ai, que legal, cara. Me diverti também falando com a Vitória. Cara, faz 1 ano que eu não falo... Não, menos tempo. Faz uns 6 meses que eu não falo inglês. O inglês já enferrujou. Preciso de 1 semana. Se eu ficar 1 semana nos Estados Unidos, volta. É tipo andar de bicicleta. Primeira vez a gente anda com medo, depois, vixe, volta e vai, que é de boa. Deixa eu voltar aqui. Tcharam. Victoria. Fernanda, acho que a gente parou na Fernanda aqui. É verdade. Adorei a sua sugestão, Fernanda. Inclusive, o SAT, ACT, as provas servem para isso. Para aumentar a sua chance de entrada. Inclusive, as provas, quando a gente fala da parte de notas, porque a aplicação internacional tem notas e tem a parte pessoal, a parte de notas, o que mais vale são as notas nas provas, tá? TOEFL é nota de corte, então não é tipo, o cara tirou 120 no TOEFL e o outro tirou 95. O que tirou 120 tem mais qualificação. Não. TOEFL é nota de corte. Você tem que comprovar que manja inglês. Se a nota mínima é 90, quem tirou acima de 90 passou. Não tem essa de passou mais ou passou menos. Só passou. Mas o SAT, ACT, GRE, GMAT, MCAT, etc., aí são mais relevantes. E tem que estudar sim, tem que tirar uma nota boa, tá, pessoal? Se inscreve depois de você passar na faculdade, Diogo. Foca em passar na faculdade, cara. Eu acho que esse é o seu principal foco agora. Paulo, Matheus, e-mails dos professores do departamento de matemática. Encontrei professores mostrando quais pesquisas estão fazendo e quais eles têm interesse. Mas
Também encontrei professores que não mostram quais pesquisas. Devo enviar e-mail para eles também? Eu recebi essa pergunta essa semana da Carla. Não sei se a Carla está online aí. A Carla, inclusive, também está aplicando para essa área de educação física, nutrição e tal. Devo enviar e-mail para eles também? Deve enviar, e daí você coloca o laboratório, você manda um e-mail um pouco mais simples, já que o professor não demonstrou tanto, ele não abriu tanto o que ele está fazendo. Você não precisa, sabe, rasgar o pano ali, contando papapá. Qual que é a minha recomendação, pessoal? Se você selecionou 1.500 e-mails, desses 1.500, você tenha 200 a 300 que você fez com muito carinho, muito amor, e você sabe aquele professor preferido? Aquela pessoa que você tem, cara, nossa, adorei esse cara de Harvard, ele está fazendo exatamente o que eu quero fazer. Esse, você entra no site, lê a pesquisa do cara, dedica tipo 1, 2 horas só para esse cara. Mas não pegue tanto, senão também você não consegue aplicar, né? Mas pega, sei lá, uns 100, 200, no máximo 300 pessoas, topzera mesmo, que você, tipo, sonha em trabalhar com o cara. O restante da galera, você faz uma aplicação meio Ctrl-C, Ctrl-V, não tem problema, em que você só vai substituindo nome, pesquisa e tal, até porque, né, acho que faz parte da técnica. Narelli. Depois coloca uma fotinha aí. E se mais alguém quiser participar aí ao vivo, eu adoro conversar ao vivo, é muito mais divertido, eu gosto. Não fica só eu falando, pode mandar aí que eu vou adorar chamar vocês aí para conversar, tá? Pode fazer a pergunta ao vivo para mim. Matheus, as instituições estrangeiras levam o currículo Lattes em consideração? A plataforma ela é mais utilizada no Brasil. Eu nunca vi ninguém utilizando essa plataforma de maneira internacional, mas essa é só a minha opinião. Talvez tenham lugares que utilizam. Essa eu não tenho como dizer para você, nenhum lugar do mundo usa ou todos usam. Eu não sei, porque eu não estive em todos os lugares do mundo. Mas os lugares que eu passei, nunca ninguém nem me pediu. Inclusive, eu mandei e-mail para excluírem meu currículo Lattes, porque eu nunca utilizei. Eu fiz ele em 2014, 2015 e nunca mais atualizei. E não vou atualizar porque, para mim, tô falando para mim, né? Para algumas pessoas que vão trabalhar no meio acadêmico, etc., são importantes. Mas para mim, que não sou do meio acadêmico, não me faz nenhuma diferença, tá? Mas, respondendo de uma maneira mais direta, eu acredito que é um currículo mais voltado para o Brasil. Marcele, estou com dificuldade para achar as pesquisas e andamentos dos professores na área de finanças e administração. Tem alguma dica? Manda uma faculdade aí para a gente dar um exemplo ao vivo. Manda algum exemplo aí, tipo, tô aqui na faculdade tal. Né? Aí a gente dá um exemplo ao vivo aqui. Eu tento fazer com você passo a passo ao vivo. Crazy Pat. Meu jovem, coloca aí uma fotinha, uma carinha aí, o seu nome real. Olá, estou estudando inglês para o TOEFL. Onde posso encontrar material acadêmico para o listening? Dá uma lista a gente tem uma aula só sobre sites para aprender inglês, tá? E ali tem uma infinidade de lugares para você praticar, desde Duolingo até sites mais avançados, inclusive o próprio simulador do TOEFL que está na plataforma. Essa eu vou pular porque a própria plataforma responde muito bem respondida essa daí. Tem muita aula de inglês. Obrigado, Narelli. Já enviou aqui, ó. Estou aplicando para uma vaga de mestrado. Aliás, essa é a mesma Narelli que mandou a pergunta sobre... que mandou... Não, desculpa. A Marcele me enviou a pergunta sobre pesquisa em administração. Narelli tinha enviado uma pergunta anteriormente sobre currículo Lattes. Estou aplicando para uma vaga de mestrado na Technical University of Munich, Alemanha. Segundo o sistema alemão, meu average mark é de 2.3. Sabe as medidas? Não sei. Mas a gente já descobre agora. A Alemanha tem uma facilitação muito interessante para alunos internacionais. Um segundinho. Estou abrindo aqui, eu já descobri isso para você agora. Tcharam, tcharam, tcharam.
vai aplicar para uma bolsa tipo do DAAD lá? Deixa eu procurar aqui. Não tô achando. Me dá um segundinho, tá, pessoal? Quero achar essa resposta aqui. Nick, não. Tcharam, tcharam. Eu acho que eu vou pegar essa pergunta e vou fazer o contrário. Eu acho que eu vou fazer uma aula de como fazer cursos na Alemanha de graça. E aí eu respondo essa e outras perguntas sobre a Alemanha, tá, Narelli? Até porque eu acho que a gente não tem nenhuma aula sobre a Alemanha. Já até anotei aqui. Vou ficar te devendo essa resposta aqui, porque de cabeça eu não sei se essa média é boa ou ruim. Beleza? Até porque, com certeza, existem outros documentos, mas eu não sei de cabeça na Alemanha. Top. Ingrid, estava pesquisando Summer Job nas faculdades de Portugal e não consegui achar os laboratórios direito. Pô, aí acho que essa tá bem suave, né? Deixa eu só anotar aqui, então. Só para eu não esquecer de gravar. Um especial Alemanha para Narelli. Tá. Eu não gosto muito das aplicações em Portugal, tá, Ingrid? Mas só para didática aqui, vamos lá. Nossa, olha só, tudo aqui. Vamos ver Universidade de Coimbra. Sei lá, estou escolhendo uma universidade aleatória em Portugal. Qual que é o processo de achar os professores de Summer Job? Primeiro, achar o lugar em que faz os lugares de pesquisa ou os lugares de investigação aqui, os laboratórios, etc., para no final achar os e-mails, unidades de ID, acho que é isso, investigação e desenvolvimento. Beleza, aqui já tem diversos, vamos supor que você quer ir para a área clínica e biomédica, mas aqui já tem todas as áreas, ó, energia, etc., telecomunicações, robótica. Vou pegar um exemplo aleatório aqui, ó, clínicas e biomédicas. Beleza, aqui o site está até em inglês, não precisa ficar em inglês não, mas está em inglês, não tem problema. Aqui tem as pesquisas que eles estão fazendo, vagas abertas de trabalho, vamos ver aqui em pesquisas. Aqui tem as áreas, aqui tem os grupos. Então, aqui eu já quero direto nos grupos. Então, se eu quero neurofarmacologia, eu entro aqui. Quem são as pessoas que fazem pesquisa ali? Já tem o nome de todas as pesquisas, de todas as pessoas que estão fazendo pesquisa ali. Então, acho que está bem só, tipo, Ana Paula Silva. Acho que está bem suave aqui, tipo, bem na cara do gol, tá? Todas as informações sobre ela e etc. estão aqui, tá? Então, acho que está bem suave mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos pegar uma outra área, até porque geralmente... Putz, fechei isso aqui. Até porque cada laboratório vai ter... Vamos pegar uma na área de robótica. Cada laboratório geralmente faz seus próprios sites, né? Aqui, ó, people, de cara aqui, já achei a palavra-chave. E aqui tem todas as pessoas, tá? Então, acho que não tem nenhum segredo. É revisar ali o passo a passo da mentoria, tá, Ingrid? Carol, quero me transferir para uma universidade dos Estados Unidos. Se eu for bem no site, eu consigo uma boa bolsa, mesmo sendo transferência? Sim, só que tem um ponto importante. A aplicação para transferência, tá. Vamos lá. Quem aplicou para first year, para entrar como freshman, fez a aplicação em dezembro, até o dia, ou no máximo dia 2 de janeiro, e com essa aplicação, ela vai receber o aceite lá por março, tá? Mês 2, fevereiro, março, geralmente março.
Ou seja, as bolsas principais já vão estar sendo destinadas a essa galera. A aplicação para transferência é uma aplicação que acontece depois, lá por fevereiro, março, abril. Então, geralmente, você vai ter menos bolsas, porque muitas delas já foram destinadas aos freshmen. Isso, então, respondendo diretamente a sua pergunta, é possível conseguir bolsa com transferência? É possível. Então, sim. Só que eu estou te alertando que, às vezes, pode acontecer de existir menos bolsas, tá? Então, dê uma olhada. Tem uma aula que eu deixei uma lista de todas as faculdades que já deram bolsas para brasileiros na história, tá? Que a gente conhece, que fazem parte de grupos de brasileiros no exterior, etc. Use aquela use aquela lista para te direcionar, que são as faculdades que você vai ter mais chance de conquistar bolsas, tá? Topíssimo, arrebenta, Maria. Manda uma mensagem para o suporte, Maria. Aí eles te ajudam. Tem uma pessoa do suporte só para ajudar com essas burocracias. Boa, Bruna, a gente já falou. Depende da faculdade, né? Depende da faculdade. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não precisa fazer, não. Na grande maioria dos casos. Mas se você está tentando uma top faculdade, pode ser relevante. Olhe... Mas na maioria dos casos não precisa, não. Tipo, em faculdades normais não precisa. Na calculadora que você mostrou, quanto é um crédito? Essa palavra crédito, Diogo, está no seu diploma, está no seu certificado. Então, quando você... deixa eu baixar um exemplo aqui para te mostrar. Aqui, ó. Eu procurei aqui no Google, histórico do ensino médio. Quando você recebe um histórico do ensino médio, ele deve vir alguma coisa meio assim, sabe? Nossa, abriu um Pinterest aqui. Vamos ver se eu consigo visualizar. Caramba, filha da mãe. Deixa eu tentar abrir de outra página aqui. Histórico escolar. Boa. Open in a new window. Caramba, ele não abriu o que eu queria. Quero só a foto. Copiar a imagem, quero só a imagem. Top, agora sim. Então aqui, ó, é isso, cara. Tá? O crédito é esse CH aqui nesse caso. 40, 120, 120, 160, 240. Repare que aqui é a nota, aqui é o crédito. É só isso. Já está no seu histórico escolar. E se for de faculdade, é a mesma coisa, só que num formato diferente. E aí você vai ter que colocar todas. Todas mesmo. Tá bom? É bem simples. Rafael, nos teus summer jobs... Nossa, essa é uma pergunta... Adorei essa pergunta, Rafael. Obrigado por me perguntar isso, viu? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso com vocês. Mas também nunca ninguém me perguntou, por isso que eu não falei. Quando eu cheguei no MIT, galera, eu não sabia nada. Essa semana teve até uma aluna que me mandou, mas, Matheus, o seu primeiro estágio na área de mecatrônica, na área de robótica, etc., foi mesmo fora do Brasil? Eu falei, sim. No Brasil eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa mesmo. Trabalhei como vendedor de produto de limpeza, eu trabalhei em chão de fábrica, trabalhei até numa multinacional no chão de fábrica, estagiando como cronoanalista. Eu cronometrava quanto tempo o cara da produção ficava fazendo a peça. Então, tipo, se demorava 1 minuto, 2 minutos para fazer o CNC, né, a máquina fazer a peça e tal. Então, eu fiz bastante coisa no Brasil, mas nunca tive no Brasil uma oportunidade na minha área, que era engenharia e principalmente mecatrônica, robótica, eletrônica, tudo que tinha a ver. Ou seja, quando eu conquistei meu primeiro estágio na MIT, eu fui cru. Eu tinha experiências, eu tinha um pouquinho de malícia profissional, eu já sabia como trabalhar era, né, porque eu trabalho desde os 10 anos de idade, mas não sabia nem os termos da minha área em inglês, por exemplo. Tá? E eu acho que esse foi o ponto, por isso que eu sou tão grato, eu acho que vocês percebem isso, que eu falo bastante do Summer Job, né? Mas é porque foi uma das oportunidades que mais me ajudou
mais mudou a minha vida, porque eu tinha um mentor lá, que era o Mike, que ele me ensinou tudo. 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 Tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Ele e o Dr. Cook, que era o meu coordenador. Então eu tinha um líder, que era meio que o representante do laboratório, na parte mais técnica, e o Dr. Cook, que era o grande coordenador de todo o instituto, ali naquele departamento da MIT. O Dr. Cook, ele se reunia comigo uma vez por semana. O Mike, ele ficava comigo todos os dias. Se eu tinha uma dúvida de cara, eu não sabia soldar eletrônicos, velho. Eu não sabia soldar, tipo, pecinha, sabe? E aí ele que me ensinou a soldar. Eu não sabia, cara, eu não sabia um monte de coisa. E ele que foi me ensinando. Então, tipo, eu tive dois grandes mentores. O Dr. Cook, que mais numa parte de pesquisa, então ele que me direcionava, falava, Matheus, a meta da sua semana é você você estudar essas 10 pesquisas. Você estuda e traz um resumo na semana que vem. Aí meu primeiro mês foi um mês voltado para aprendizado. Então, eu estava muito estudando o que as pessoas estavam fazendo naquela área. Minha pesquisa nessa época era sobre Wireless Power Transfer, que era para ser utilizado num submarino, e também estava fazendo um pouco de inteligência artificial, que eles estavam construindo um modelo de deep learning para o submarino pensar sozinho, né? E o Wireless Power Transfer para transferir energia elétrica pelo ar, sem necessidade de nada. E eu não manjava nada, mas o Dr. Cook, toda semana, nesse primeiro mês, ele me mandou diversas pesquisas para eu estudar. Então, meu primeiro mês foi de aprendizado. Hoje, o que eu indico é que você faça esse momento de aprendizado antes. Você já foi aceito no Summer Job em março, já pede para o seu professor, o que eu posso ir estudando? Porque daí você já vai preparado com o que o professor está ele mesmo, o próprio professor te direciona. E os outros 2 meses, eu fiquei 3 meses, os outros 2 meses foram meses de desenvolvimento. Então, aí eu peguei as ferramentas, aí eu comecei a construir, etc. A galera gostou de mim, e daí eles renovaram o meu contrato para ficar na MIT por mais tempo. Foi por isso que eu fiquei mais do que 3 meses. Começou com o Summer Job, depois eu fiquei por mais tempo. Tá? Mas na prática, o que eu quero dizer aqui é que você vai ter pessoas para te ensinar, para te instruir. Não, a galera não vai te deixar largado lá e dane-se, e que você desenvolva sozinho. Eles vão te direcionar o caminho. Ó, faça isso, 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 que vai dar certo. Leia isso, isso, isso. Eles vão te direcionar. Fazer o que foi direcionado, daí, obviamente, é por sua conta. É como se o professor tivesse passado o homework, e aí você decide, vai fazer o homework ou vai levar xingo no dia seguinte porque não fez. Aí é contigo. Mas eles te direcionam. Eu aconselho, Márcio, do dia 15 de janeiro, no caso, né, nesse ano aqui que começa a semana no dia 13 de janeiro, até final de março. Tá? Mas se eu fosse você, colocaria uma meta pessoal para aplicar entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Tá? Mas se aplicar um pouquinho depois, não tem problema. Health, Nutrition, boa. Jedson, na hora da entrevista e da migração, quando perguntarem onde irei me hospedar e irei para um work and travel, o que eu devo dizer? Queria ficar Putz, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil, Jadson. Mas obrigado por me perguntar isso. Obrigado mesmo. Essa é uma pergunta muito importante. Quando você está fazendo work and travel, galera, a grande ideia do work and travel é você... deixa eu ver se eu consigo achar uma fonte oficial aqui. Um segundinho. Um segundinho. Vamos supor que você vai para um workaway. Qual que é a definição de um workaway? É um dos sites de work and travel, tá? Basicamente, isso daqui é a própria definição do workaway, tá? Basicamente, nós do workaway,
permitimos que você trabalhe por 5 horas por dia em troca de cama, alimentação e logística no local que você está indo. Cada contrato é diferente, depende da pessoa que está te contratando. Ponto, isso a gente sabe. Não era essa informação que eu queria achar. Mas, em resumo, o que eu quero dizer aqui, Jadson? Que você não pode chegar na imigração e falar, eu vou trabalhar. Porque você não está com visto de trabalho, você está com visto de turismo. E aqui sim você tem que dar um gato. E eu estou tentando achar as palavras certas para te orientar nesse processo, tá? Você pode falar que você vai como turista, você pode falar que você vai ficar... pode falar que você vai ficar na casa de um amigo, não tem problema. Pode falar que você vai fazer intercâmbio. E aí, o endereço, você coloca o endereço da pessoa. E se, inclusive, eu até sugiro que você peça para a pessoa te enviar um e-mail, falando, sou do Brasil, é a primeira vez que eu estou viajando internacionalmente. Você poderia me enviar um e-mail, um documento, qualquer coisa, só para eu comprovar que estou indo para sua casa, que eu vou ficar na sua casa. Pode falar a palavra intercâmbio, vou fazer um intercâmbio, vou ficar na casa de um conhecido por X tempos, tá? Minha primeira viagem internacional e acabou, tá? Você só não pode usar a palavra trabalho, até porque o Work and Travel é muito mais um intercâmbio de viagens do que um trabalho, tá bom? Essa é a minha única recomendação, não use a palavra trabalho, isso pode te prejudicar. Opa! Depois, vocês são foda. Por favor, coloque o seu nome, coloque sua foto aí. Gostaria de um conselho. Eu tenho 17 anos, trabalho e sei que tem como crescer na minha empresa. Mas penso sempre para estudar e me preparar mais. Vale a pena fazer isso agora? Não sei. Não sei. Essa é uma decisão somente sua, cara. Quais serão as minhas prioridades no seu lugar? Primeiro, inglês. Tem que ter inglês avançado fluente. Segundo, uma boa educação. Tem que ter faculdade, na minha opinião. Mas vou empreender. Para mim, tem que ter faculdade mesmo assim, porque você vai conquistar algumas competências que vão ser importantes para sua vida como um todo, tá? E depois disso, empreender e fazer grana com a sua empresa, tá? Eu faria isso. Devo enviar minhas cartas para professores que disseram que não? Se você já enviou e eles falaram que não, não. Não deve enviar, porque daí você vai queimar pontes. Daí o professor... Adorei a sua pergunta, cara. Porque você não deve forçar a barra, tá? É como se você fosse um garoto e tivesse paquerando uma mulher na balada. Ou se você é uma garota e tá paquerando um rapaz na balada. Você não pode forçar a barra, cara. Você não pode pegar no braço da menina e falar, vem aqui, cara, eu quero que você veja minha proposta, porque você vai ver que eu sou... Não, você não pode fazer isso. Você nunca pode fazer isso. Tá? Seja você homem ou mulher, você tem que respeitar o espaço. Se o cara falou, não quero, acabou. Obrigado, thanks, tchau. Tá bom? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Pede uma carta de convite do roxo. Aí, ó. Isso aí. Eu acho que aí já mata, tá? Você conhece a plataforma EduSync? Eu não conheço, mas já ouvi falar. Eu acho que eu nunca a utilizei, mas eu já ouvi falar e fica a dica aí, caso alguém esteja precisando. EduSync, Online English Learning Proficiency Testing, tá? Fica a dica aí. Mas tem diversas outras. Na plataforma nós temos uma lista gigante lá, depois dê uma olhada.
Matheus, você teve alguma experiência do mentorado na área de educação física? Como foi? Geralmente a galera de educação física tem uma galera da área da saúde mais voltada para nutrição ou educação física. Hoje mesmo, né, apareceu uma galerinha aí. Geralmente esse pessoal vai para a área de ou esportes, que é algo muito forte lá fora, ou para a parte de treinamento físico, que também é muito forte lá fora, a galera precisa de gente, para a parte de estudos do corpo, que também tem várias áreas correlacionadas, né? É que a palavra educação física em inglês não existe, né? Daí você vai entrando em outras áreas, tipo ciências da physical science, tem algumas outras palavras que representam. Mas tem uma galera. Ó, Carla aí, ó. A gente só manda falando das pesquisas que eles estão fazendo agora, nós que já fizeram no passado, sim. Foca nas que eles estão fazendo no momento. Tem alguns que têm pesquisas mais antigas que eu relatei mais, que você curtiu mais, não tem problema também. Mas geralmente, quando eles dizem claramente assim, geralmente, quando o professor está falando, eu estou fazendo pesquisa sobre tal coisa, é porque ele está interessado naquele assunto naquele momento. Significa que eu não posso falar dos assuntos anteriores? Não. Pode falar, não tem problema. Só que provavelmente ele não está mais trabalhando naquilo. Tá? Mas pode falar também, não tem problema. Principalmente se for algo que você goste muito, muito mesmo. Aí você fala. Vi um e-book que o ensino da Austrália é muito parecido com o do Brasil, no caso. Não é. Na verdade, o ensino australiano, ele é um ensino meio termo. Ele é meio prático, meio teórico. Não tem... eu acho que é muita ousadia comparar o ensino brasileiro com o ensino de algum país, né? Tipo, se a gente compara o ensino da Austrália com o ensino do Brasil, a gente tá falando que o ensino da Austrália, com todo respeito, é muito ruim, né? Então, eu acredito que não. Mas o ensino é meio semelhante nessa pegada de meio prático e algumas faculdades meio prático, meio teórico. Não é, tipo, 100% prático, ou 100% prático não é uma faculdade, né? Mas não é muito prático como os Estados Unidos e Canadá, mas também não é muito teórico igual o Brasil. É o meio termo. Marcele, deixa eu até voltar. Eu tinha te pedido, né? Lá atrás. Muito obrigado pelo lembrete aqui, ó. Você está com dificuldade de achar faculdade. Que faculdade é essa, cara? Flórida. Eu nunca ouvi falar dessa faculdade. Então, vamos revisar aqui. O que eu faria? Como que eu faço o Summer Job? Primeiro, eu vou Best Administration Universities USA. Primeiro, eu vou procurar as melhores faculdades da minha área, né? Então, se é administração, quais são as melhores faculdades de administração? E aqui, para mim, já vai aparecendo Harvard, etc. Eu pegaria ali o top 30, top 50, etc. Beleza. Vamos supor que nesse ranking apareceu a Florida Atlantic University, por algum motivo. Eu nunca ouvi falar dessa faculdade, tá? E olha que eu conheço faculdades da Flórida. O que eu faria? Research ou Faculty and Staff. Vou até abrir os dois. Instituto do Cérebro. Instituto... Ó, aqui de cara... aqui, eu já ia falar que não tem, mas que não tem muita pesquisa na área de administração nessa faculdade. Não sei se ela está no ranking das top 50, talvez, se estiver, né? Mas aqui de cara, ó, tá falando que tem muita pesquisa em outras áreas, tipo oceanografia, ó, human health, sensing, brain, tá? Mas tem um instituto de empreendedorismo, beleza? E tem, ó, um Research Park. Vamos ver sobre esse Research Park, que parece ser interessante. Enquanto isso, eu tinha aberto ali uma outra aba ali para o Faculty and Staff. Parking. Vamos ver se no diretório aparece alguma coisa aqui. Selecionar departamento. Não é Administration. Colégio de Business Communication. Aqui, não, para mim de cara que já apareceu, ó.
nem precisei entrar no detalhe do detalhe. Ó. Aqui eu já tenho todos os e-mails de todo mundo que faz parte do colégio de business, do colégio de economia. Aqui, ó, já tenho todo mundo que é do colégio de economia. Então, para mim, de cara aqui, nem precisei ir. Mas beleza, vamos lá pelo método convencional. Então, entrei aqui no Research Park. Tá? Que eu nem sei o que é. Eu estou indo bem rapidinho. Ó, tem aqui umas incubadoras, tem algumas coisas legais. Contacte-as. Aqui a gente já tem um contato, mas não é muito o que eu gostaria, não. Legal. Aqui claramente eles não deixaram acesso para que a gente entrasse e soubesse mais detalhes, que claramente, né? Claramente. Mas eu vou pular aqui a pergunta, porque para mim a gente já matou. Estava aqui facilmente em Faculty and Staff, tá? Mas a metodologia, novamente, é a mesma metodologia de sempre. Dê uma olhada depois, Diogo, na lista que a gente tem lá na plataforma. Não pula essa aula, não. Quais as chances de prolongar meu seu Summer Job quando estiver lá? Dá para mudar de Summer Job para Visiting Student já estando no Summer Job? Essa é a grande ideia. Na verdade, não enquanto no Summer Job, mas depois que você estiver finalizando. Pode, e acho muito maneiro. Visiting Student é um sinônimo de graduação sanduíche, né? Então, acho que é a mesma coisa. Visiting Student é a mesma coisa que graduação sanduíche. Eu acho que... Quais são as chances? Eu diria 60%. 70% se você fizer um trabalho muito bom. Para ou ser prolongado o seu Summer Job, ou para você virar um Visiting Student. Tá? Terminei curso técnico, fiz Enem no final do ano. Devo começar a faculdade no Brasil e me preparar para aplicação para fora. Tem que começar a aplicar, tem que... Tá. Depende. Quer entrar ao vivo aí comigo? Depende, porque se você terminou a faculdade, a sua escola, o seu ensino médio ano passado, 2019, você tem que entrar na faculdade esse ano. Mas Matheus, ainda dá tempo? Sim, as melhores faculdades, tipo Harvard, já fecharam as inscrições, mas existem diversas outras que estão com inscrições abertas. Então você pode se inscrever. Inclusive, community colleges, muitos deles que vão com inscrição até... Deixa eu botar aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, tem inscrições abertas para muitos community colleges, tá? E community college pode ser algo maneiro para quem tipo, vai aplicar de última hora, para quem não se preparou para as provas. É um puta plano B top. Porque tem community colleges, deixa eu fazer as contas aqui para vocês, que custam $2.000 por ano. $2.000 por ano, em torno de R$8.400 por ano. Por mês, dividido por 12, dá R$700. Então, existem algumas faculdades, community colleges, nos Estados Unidos, que com R$700 por mês, você estuda com hospedagem e com alimentação. Sim. Tá? Então, eu recomendo, Matheus, se você achar que faz sentido. Tá? É um plano B, mas eu acho que é maneiro. É uma estratégia que pode ser interessante. Mas, independente do plano, você tem que começar a sua faculdade em 2020. Ponto. Terminou o ensino médio de 2019, tem que começar a sua faculdade esse ano. Seja utilizando o Enem agora, que vai sair no dia 17, para aplicar a pressão no Brasil, ou aplicando para um community college, para ir no primeiro semestre, que começa em agosto nos Estados Unidos. Tem que arriscar, Ludmila, você é extremamente preparada, cara, você tem um puta currículo, tem que arriscar sim, arrisque, e arrisque bem na cara de pau mesmo, manda um e-mail do Summer Job, galera, eu sou tal pessoa, tal, arrebenta, vai com tudo, pô. Às vezes a gente se menospreza, né, acha que a gente não é capaz, você é muito capaz, Ludmila, você é muito boa. Para bolsa no mestrado, TOEFL ou GRE? O TOEFL é a nota de corte, apenas. O GRE, que é a nota, entre aspas, oficial, que vai avaliar se você pode ou não merecer uma bolsa mérito, tá? Bolsa mérito vai avaliar
principalmente GRE, notas da faculdade e projetos extracurriculares, etc., que você desenvolveu. São esses 3 pontos, e o GRE é o que mais vale para uma bolsa mérito. Para as outras bolsas, fellowship, assistantship, studentship, etc., outras coisas, tá? Que a gente já explicou. Mas específico para a bolsa mérito, essas 3 coisas são as que mais são valorizadas, e em primeiro lugar o GRE. GRE, tá? TOEFL é só nota de corte. Podemos, cara, a gente não tem uma mentora oficialmente no time de Argentina, porque a demanda é muito baixa, é tipo uma pessoa por mês que pergunta, mas auxiliares que sempre que existe a necessidade eu chamo. Então, tenho muitos amigos meus e amigas que estão fazendo faculdade na UBA, melhor faculdade da Argentina. E óbvio que a gente te ajuda, cara. Inclusive, eu recomendo a Argentina para medicina. Na minha opinião, medicina, fazer na Argentina é, inclusive, melhor do que fazer medicina nos Estados Unidos. Eu recomendo mais a Argentina para medicina, para graduação, do que os Estados Unidos. Mas, Matheus, já estou fazendo medicina no Brasil. Daí eu recomendo tudo que eu ensino na mentoria. Summer job, residência fora, você fazer curso de extensão, fazer curso na Harvard Medical School, tudo o restante. Mas para quem quer fazer medicina fora, eu recomendo muito mais a Argentina do que o próprio Estados Unidos, e até mesmo mais do que o Brasil. Mas é a minha opinião, tá? É minha opinião. E sim, Jadson, a gente ajuda sim. Tem vários alunos da mentoria fora, na Argentina, fazendo medicina. Matheus, você pediu exemplo de faculdade, finanças, verdade. Beleza, respondi já. Manda ver aí, Jadson, entra aí, pô. Vamos conversar. Aliás, qualquer pessoa que quiser entrar ao vivo, é só entrar, tá? Não precisa nem perguntar. Deixa eu até pegar o link aqui. É só entrar, tipo, e aí você vai ficar, tipo, só pra vocês saberem, vocês não vão entrar direto, tá? Vocês ficam numa sala de espera, e aí, quando eu terminar o raciocínio, eu chamo vocês, não tem problema. Visiting Research Student, tá, beleza, que é tipo um Visiting Research Student, é o que eu tava direcionando pra Ludmilla, acho que faz sentido sim. Aí, ó, Athletic Training, Kinesiologia, Exercise Science. Tá vendo? O que você acha da área de engenharia ambiental? A área de engenharia ambiental... Galera, eu tomo muita água, não é porque eu tenho problema, não. Eu falo muito. Muito. E se eu não fico, tipo, a cada 5 minutinhos dando pelo menos um lubrificar nas minhas cordas vocais, eu fico sem voz no final do dia. Então, eu falo muito, só pra vocês não estranharem. Toda hora eu dou um golinho e deixo, tá? É que senão acaba a minha voz. Acaba a minha voz. Acho que algumas pessoas já viram em outros plantões de YouTube, acabou minha água. Cara, eu começava a tossir, tipo, acabava a voz. A área da engenharia ambiental nos Estados Unidos, ela ficou um pouquinho deixada de lado nesse governo do Trump. Tá? Por um lado, isso é ruim. Por outro lado, o governo Trump é um governo que está acabando. Né? É um governo que já está acabando seu ciclo, ou seja, vai ser uma área que vai extremamente, vai crescer muito, 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 extremamente aí nos próximos anos. Então, acho que é uma área muito boa. E as pessoas que são da área de engenharia ambiental hoje têm esse sentimento de estarem excluídos nos Estados Unidos. Então, eles estão cada vez mais buscando forças e tentando se unir. Ou seja, se você tentar alguma coisa, você tem muita chance de passar, exatamente porque é uma área que tá meio deixada de lado, então as pessoas querem ganhar nome e, em breve, né, principalmente depois da saída do Trump, vai estourar, vai crescer demais, assim, acho que vai ser uma área muito, muito top. Eu acho que, estrategicamente pensando no futuro, é uma área boa. Eu, minha mãe e meu irmão tentamos o visto para o turismo 3 vezes. Caraca, que situação, cara. Visto de turismo negado uma vez, passar na segunda já é foda. Mas devido a um erro da empresa, da primeira vez que errou em nossa renda, e uma irmã que mora nos Estados Unidos de forma... Nossa, cara, que situação, velho. Nossa, que situação, cara. Você tem uma irmã que mora ilegal nos Estados Unidos, velho. Nossa, rapaz. Eu já chamo você, tá, Matheus? Eu vi que o Matheus e o Jadson estão online ali.
Tá, vamos lá. Deixa eu tentar ser bem prático aqui. Primeiro de tudo, pessoal, primeiro conselho. Só sobre visto. Eu acho que eu já fiz aula sobre isso, mas eu reforço. São vários conselhos, na verdade. Primeiro, só tire o visto quando você tiver uma oportunidade consolidada que você tenha certeza que você passou. Por exemplo, vai tirar o visto de estudos, não vai aplicar no primeiro dia da mentoria, ou agora, né, que vocês já terminaram as aulas da mentoria, não aplique. Aplica depois que você passar. Depois que você passar, você vai receber diversos documentos que você passou e é com eles que você aplica. Passou no Summer Job, você vai receber diversos documentos e depois com esses documentos você aplica. Então, primeiro de tudo, quando entrou na mentoria, aplica para o passaporte. Não tem problema, o passaporte você pode pedir em qualquer momento. O visto, só depois que você passou. Tá? Segundo, tome muito cuidado, e eu vou te utilizar de exemplo, Paulo, para não cometer esse erro que o Paulo cometeu, e acredito que foi antes de entrar na mentoria, né? Você falou ali, ó, você tentou até uma empresa para fazer esse visto para vocês na primeira vez e tal. Cara, não façam isso que o Paulo fez, porque isso realmente atrapalha a sua vivência fora. Você ter um visto negado, cara, você tem um ponto vermelho ali que vai sempre estar no seu passaporte, sempre vai estar ali no seu histórico. Isso atrapalha muito. E na minha opinião, desculpa, essa não é na minha opinião, essa na opinião do consulado, da embaixada americana. A maioria das pessoas que aplicam para o visto não são aceitos, não porque elas têm algum erro, é porque elas aplicaram errado. É porque na hora de preencher o DS 160, que é a inscrição para o visto de turismo, ela preenche, escreve alguma informação que não está constando. Por exemplo, se essa agência colocou o endereço da sua irmã que está morando ilegal lá nos Estados Unidos, cara, já está fora. Se na hora de você colocar um contato nos Estados Unidos, ela colocou o telefone da sua irmã, já está fora, cara. Erros básicos, assim, tipo, propósito da viagem, são detalhes que fazem, tipo, se você está aplicando para turismo, em vez de B1, B2, você colocou H, sei lá, qualquer detalhe que você errar, você é negado. Ponto número 2. Então, na hora de preencher o DS 160 para o vídeo de vocês, esse é um dos momentos que talvez, de toda a mentoria, é o que você mais tem que ter calma, paciência e revisar 10 vezes se for necessário. Tá? Terceira dica. Agora, entrando no ponto principal do Paulo. Foi negado, respira fundo, já aconteceu, agora vamos fazer esse negócio dar certo. Quando você pode requisitar um outro visto? Tá? Não tenta várias vezes. Você pode requisitar um outro visto quando a sua situação mudar. Então, Matheus, vou aplicar para o visto de Summer Job agora, que é o visto J1. Não é o visto de turismo, mudou a situação, então aplica. Você vai para uma região diferente de onde a sua irmã está, aplica. Então, mudou a situação, dá para aplicar. E acho que esse é o principal ponto. Qualquer pessoa, e fica aqui registrado, qualquer pessoa que aplicar, primeiro segue as 2 regras, e mesmo assim, se acontecer alguma cagada, for rejeitado no passado, etc., teve um visto negado, a única maneira de você ser aceito é se a situação mudou, tá? Então, se você está identificou que você errou e mudou. Se você aplicar exatamente com as mesmas condições, para o mesmo visto, vai ser negado sempre, tá bom? Mas eu acredito que com o visto de Summer Job, você vai ter mais chances de passar, viu, Paulo? Vamos revisar com bastante carinho, fazer com bastante calma aí, porque essa é difícil. Essa é um pouquinho mais difícil. Essa a gente precisa de um carinho à parte aí. Vou chamar o Matheus. Matheus Pinho, dá um joinha para mim se você estiver pronto. Beleza? Beleza? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Não, achei que tava barulho, mas não tá não. Manda ver, cara. E aí, qual a sua pergunta? Então, eu tinha mandado lá da recomendação lá que eu fiz o Enem ano passado, né? E terminei o curso técnico, né? Aí eu queria saber se todos os community colleges pedem as provas e a aplicação é basicamente a mesma, né? Quantos anos você tá, Matheus? Tô com 19, eu terminei o ensino médio em 2017, na verdade. Só que eu consegui entrar no técnico direto, sem fazer prova e pulei um semestre ainda.
Você acha que o Community College é algo que está dentro da sua realidade? Se você estudasse nos Estados Unidos com R$ 700 por mês, você conseguiria se pagar? Eu creio que sim, porque tem os Work on Campus, né? Work and Travel, tem diversas pequenas bolsas que tem dentro da faculdade. Eu acho que se você se sente confortável, eu acho que uma puta oportunidade para você, viu, cara? E a gente tem parceria com um community college, que fica na Flórida, que tem uma aplicação facilitada. Deixa eu até pegar aqui para você, eu já pego aqui para você agora, ao vivo. Beleza. Você vai pagar $2.000 por ano, que já está incluso hospedagem e alimentação. De 120, você precisa de 40 no TOEFL. Caramba. Exato, menos da metade. Deixa eu achar aqui. Agora eu quero achar o... Agora eu quero achar o SAT. Quanto que eles pedem no SAT. Já confirmo para você, mas o SAT também é uma nota, tipo, menos da metade da prova. É uma nota bem suave mesmo. Tá? Então, eu acho que pode ser um caminho, cara, mas eu acho que tu tem que refletir bastante sobre o seu momento e qual que é o próximo passo. Se é entrar numa faculdade. E se eu fosse você, eu aplicaria para uma faculdade no Brasil. Tá. Eu aplicaria para uma faculdade no Brasil com a nota do Enem e também aplicaria para um community college fora, porque eu acho que você consegue passar no community college. Então, tá bom. Respondi? Não sei mais. Se eu tiver com alguma dúvida, pode mandar. Eu só tô meio preocupado assim com a organização do tempo, né, da programação, né? Tá. O Enem você vai aplicar semana que vem. Enem Tá. você tem que aplicar semana que vem. Tá aí o resultado, tenta SISU, ProUni, etc. Vai arrebentar, né? O Community College, me manda um alô depois no WhatsApp, eu te passo, mas você vai poder aplicar, você tem de agora até... Aqui, ó, para quem vai entrar em agosto, o prazo máximo é junho. Nossa, caramba. Então você tem, cara, você tem 5 meses aí para se preparar. Beleza. Então acho que tá bem suave mesmo. Bem suave mesmo. Beleza. Beleza? Obrigado, hein? Tamo junto, Matheus. Valeu. Fala, Jadson. Fala, Matheus. E aí, tudo bom? rapaz? Tudo bem? Bom demais. Bom demais. Eu tenho algumas duvidazinhas. A primeira seria se eu posso fazer Summer Job no primeiro ano da medicina já. Qual a sua recomendação quanto a isso? Como é que funciona? Você já está cursando medicina? Ainda não. Mas você está esperançoso de entrar esse ano? Mais. Então tá bom. Enem? Enem. Se não, Enem é Argentina. Você vai tentar um ProUni ou SISU? Isso. Tá bom. Primeiro, então, parabéns, cara. Arrebenta, estamos torcendo aí. Né? Não é, pois é. E não perde a data da SISU, que eu acho que tem 2 dias só, né? Isso. Vai sair agora 17 o Enem, e SISU tem 2 dias aí, muita gente perde as datas e tal, arrebenta aí. Bom, dá para fazer Summer Job no primeiro ano. Summer Job tem uma pegada. Quanto mais tempo você tem de preparo, maior sua chance de passar. Então, quem está no 5º, 6º ano, sempre vai ter mais chance do que quem está no primeiro. Mas não significa que você não pode passar e não pode aplicar, muito pelo contrário. Deve aplicar sim, cara. Deve aplicar. Bom, responde a primeira pergunta. Tem que aplicar. Sim. Beleza. A segunda seria se com a nota do Enem, naquele sistema de Portugal, com a nota de Enem poder aplicar para Portugal, também funciona para a área da medicina, já que em vários lugares medicina é sempre diferente. Nossa, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, medicina é diferente, né, cara? Tá. Portugal, a gente vai ter que dar uma olhada. Das faculdades que eu conheço, nenhuma delas aceita medicina. Uhum. Então, o que eu vou recomendar que você faça? Cara, a gente vai ter que, se você quiser, eu te ajudo com isso. Vamos entrar no site de cada uma delas e ver as restrições. Para ver se te pegar as top. Se eu fosse você, eu entraria no site do INEP. Eu vou te mandar esse site aqui agora. INEP, faculdades que aceitam INEP, Portugal, Enem. Faculdades que aceitam o Enem.
Eu entrei no site de todas elas. Eu acho que em 3 horinhas você mata isso daqui, vou mandar aqui, tá? Para a gente entender se elas aceitam ou não. A maioria não. As top 10 que eu conheço, delas, 8 eu tenho certeza que não aceitam o Enem. Não, desculpa, não aceitam para medicina. Sim. Aceitam o Enem, mas não para medicina. Então, mas eu acho que compensa a gente dar uma olhada nas outras. Da Argentina, já respondeu, né? Da Argentina, eu vi você falando sobre a UBA. E eu gostaria de estender um pouco mais. UBA e verificar algumas mais para ter um pouco mais de opção. Não sei se seria isso que você me recomendaria, mas é isso que eu penso. Até então. Tá. Não, eu acho que é um caminho interessante. Eu conheço algumas pessoas que fazem faculdade privada lá. Então, daí eles fazem medicina pagando. Qual que é o diferencial da medicina pagando? Você vai ter um suporte da faculdade. É como se você estudasse É como se você comparasse medicina, sei lá, numa faculdade pública, federal, mais ou menos. Não vou falar de USP, né? Mas uma mais ou menos. E uma privada, tipo PUC. A privada vai ter mais laboratório, vai ter mais estrutura, etc. Então, tem esse lado. Qual que é o lado bom da UBA? A Argentina, galera, para quem não sabe, ela tem na Constituição da Argentina, ela tem uma cláusula lá que diz que todo cidadão que pisa na Argentina tem direito à educação. No Brasil e nos Estados Unidos, também diz isso. No Brasil, tanto que existem as faculdades públicas, né, que dão ensino de graça. Nos Estados Unidos, eles limitam para 18 anos. Por isso que qualquer pessoa com menos de 18 anos pode estudar e fazer o ensino médio de graça nos Estados Unidos. Tá? Contanto que seja pagando impostos, seja morando lá legalmente, né, com visto de trabalho, estudos, etc. Qualquer pessoa que é filho de alguém, né, que está legalizado, tem mais de 18 anos, pode estudar de graça. Na Argentina e no Brasil, qualquer pessoa de qualquer idade. Ou seja, se você for lá na UBA hoje entregar todos os seus documentos, você vai entrar. Não tem vestibular. Você está dentro, só de você se cadastrar. O que é foda da UBA e das faculdades públicas da Argentina? É que eles têm um Foundation Year. O primeiro ano é um ano em que eles focam em reprovar todo mundo. Para não irem, que é um ano zero, para não ir para o primeiro ano da faculdade. Então, é um processo que realmente Mas se você está estudando para medicina e se você acha que passou numa faculdade no Brasil, com certeza você mandaria bem nesse ano zero aí argentino. Então, nessa decisão de pública ou privada na Argentina, a minha recomendação é essa. Se você for para a pública, você só vai ter que se preocupar que vai ser como se você estivesse estudando. Se você estudar na UBA, por exemplo, é como se você estivesse estudando na USP no Brasil. Inclusive, provavelmente é o mesmo nível. E se você pega os rankings internacionais, as duas estão muito próximas. Inclusive, em alguns rankings, a UBA está até na frente da USP. Tá? Então, a educação lá você tem que esperar nível USP. Vai ser teoricamente pesada, e como é tudo de graça, eles vão fazer questão de puxar para reprovar 90% da turma, tá? E por que eles reprovam 90% da turma? É porque também, óbvio, muitas das pessoas que vão para lá vão só porque se inscreveu e entrou. Sim. Quanto a essa questão da universidade, de eu abranger e ter mais opções, até para eu saber coisas como essa questão do ano zero da UBA, seria se elas têm muitas oportunidades para o exterior, se elas têm portas para o exterior, que eu fiquei sabendo, como na aula da mentoria mesmo, fala que a UBA tem bastante, né? Tem muito vínculo com universidades internacionais. Então, tipo, se você sabe dizer se outras universidades, como a de Rosário, como a de La Plata, também elas têm essas portas, essas oportunidades. De cabeça, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma pesquisa boa. Como que você vê isso? Você entra no Departamento de Relações Internacionais da faculdade, entra no site, vê as faculdades que eles têm parceria. A UBA é a que eu tenho certeza, tanto que a UBA é a minha principal indicação para a Argentina. Porque se for para fazer uma faculdade mediana na Argentina, daí eu recomendo fazer uma faculdade top no Brasil. Né? Óbvio que tem todo um processo de qualificação, de passar, etc. Mas eu acho que se for para ir para a Argentina, tem que ir na melhor. E como a UBA, quem aplicou entrou, então, tipo, para mim tá de boa. Mas é a única que eu tenho certeza absoluta das parcerias, tá? Que realmente possibilita que você tenha uma facilidade de ir para diversos outros países, menos os Estados Unidos, que os Estados Unidos é foda, mas diversos outros países, principalmente na Europa, em que você, só com troca de documentos, você consegue validar o seu diploma de médico, sem precisar de uma prova específica.
Outra pergunta seria essa. E a última, para acabar tomando tempo aqui. Eu fazendo mestrado fora, meu diploma é revalidado automaticamente? Fala de novo. Eu fazendo mestrado fora, por exemplo, nos Estados Unidos, meu diploma ele é revalidado? Eu posso atender tendo um mestrado lá? Sim, mas medicina é diferente. Por quê? Mas eu gostei da pergunta. Obrigado, Jadson. Tá, vamos lá. Essa é difícil. Essa pergunta é difícil. Deixa eu tentar explicar. Vou fazer um comparativo entre profissões. Eu sou engenheiro e se eu for hoje entregar meu currículo nos Estados Unidos, mesmo com meu diploma brasileiro, se eu não tivesse diploma internacional, se eu só tivesse diploma brasileiro, eu conseguiria trabalhar em multinacionais ou qualquer empresa americana. Dica, inclusive, para todo mundo que está me ouvindo. Se você já se formou no Brasil e tem sei lá, você faz educação física, você pode trabalhar nos Estados Unidos sem revalidar o seu diploma, você não precisa investir nisso, tá? Qual que é a dificuldade nesse cenário? Que alguém vai ter que te contratar, mesmo estando no Brasil. Você não consegue ir para os Estados Unidos e procurar emprego lá. Você vai ter que aplicar daqui, etc. Segundo modelo, aí que entra a revalidação, né? Para quem quer uma profissão. É quando você já se formou em química no Brasil, só que você não quer aplicar do Brasil. Você quer um visto permanente. Você quer realmente viver nos Estados Unidos e ter licença para estar nos Estados Unidos e entregar pessoalmente o currículo de empresa em empresa. Aí você precisa de uma validação do seu diploma, tá? Então, validação de diploma para trabalhar não é nem requerimento da maioria das empresas, é uma opção para quem quer procurar emprego de uma maneira diferente. Óbvio que aumenta a chance, tá presencial lá. Tá. Se eu for fazer um mestrado, mesmo que a minha engenharia seja no Brasil, eu não preciso fazer nada demais. Eu só preciso fazer a prova GMAT ou GRE e aplico para o mestrado. Não preciso validar nada. Eu, passando na faculdade e completando o meu mestrado fora, eu já vou ter o título de mestre nos Estados Unidos, que me possibilita exercer a minha profissão nos Estados Unidos. Tá? Ponto. Qualquer profissão é assim. Medicina também é assim. Se você concluir o seu mestrado fora, principalmente se você fizer a sua residência fora, que eu, inclusive, é algo que a gente ainda não tem, mas eu tô com um especialista, que inclusive é professor de Harvard em medicina, tá? Que eu vou trazer ele para conversar com a gente, talvez até o final desse mês eu vou trazer ele, Jadson, você tem que assistir essa live, essa mentoria. Vai ser com um cara que foi aceito agora para ser professor, vai começar em agosto, da aula de medicina em Harvard, ele manja muito mais do que eu para residência. Mas voltando para o tema de validação, né? O que muda é as provas que você precisa fazer. Cidadãos, pessoas normais fazem GMAT, GRE. Medicina faz USMLE, MCAT. Né? Então, o que vai mudar são as provas para você ser aceito num mestrado fora. Tá? Então, é o processo de aplicação para o mestrado em medicina que muda. Mas a parte do sou formado em medicina nos Estados Unidos, tenho um mestrado fora, ou no caso até o doutorado, porque médico nos Estados Unidos é doutor de verdade, né? Então, tipo, o cara tem o doutorado, é a especialização dele. Tipo, especialização em otorrino, e aí vai, né? Então, depois que você está formado, é o mesmo para todos. O que muda são as provas para você entrar nesse mestrado. Obrigado, Matheus. Deixa eu dar um adendo aí. Por isso que a maioria dos estudantes de medicina que querem aplicar para o mestrado fora, e até mesmo, inclusive, os americanos que estão fazendo pré-médio para depois aplicar para a medicina, eles estudam todos os anos para as provas, o SMLE e o MCAT. Porque as matérias são relativas aos anos da sua faculdade. Então, algumas matérias são relativas ao seu primeiro ano, algumas, se não me engano, é o MCAT que você tem três provas. Então, o MCAT 1 é para o primeiro ano, o MCAT 2 em relação às matérias do segundo, e aí vai. Tá? Se você ainda tiver com dúvida sobre isso, me dá um alô, que eu tenho muita amizade com a Júlia, brasileira, fazendo medicina em Harvard, e a gente pode trazer ela para fazer um papo só sobre desvendando o SMLE e MCAT. Tudo bem. Acho que respondi, muito bem respondido, né? Demais, como sempre. Então, obrigado, valeu, muito obrigado, viu?
Tamo Tamo junto. junto. Valeu. Deixa eu chamar o resto da galera. Deixa eu responder as outras perguntas aqui. É que medicina, galera, medicina realmente é um mundo à parte. Então precisa dar uma atençãozinha especial mesmo. E eu sei que eu acabo não falando muito, mas exatamente por causa que é um mundo à parte, né? Vamos lá. O que você acha da área de pesquisa de física? Física é uma área extremamente valorizada nos Estados Unidos. Muito valorizada. Todas as empresas. Google tem todo mês tem vaga aberta no Google para PhD em física. Todo mês. No Google, em Facebook, todas as empresas contratam físicos. É impressionante, cara. Eu tô devendo, né, Joana? Eu fiz muitas mentorias, plantões de dúvida, mas eu ainda não subi nenhuma aula na plataforma. Então tem bastante coisa que eu respondo por aqui, mas que eu ainda não subi lá, tá? Então, ponto. Vocês não estão totalmente sem informação, porque eu já ensinei por aqui pelos outros plantões de dúvida e por outras mentorias que eu fiz, mas na plataforma eu ainda estou selecionando os melhores materiais aí. A meta é até fevereiro ter um resumo das principais lições que eu tive lá na plataforma, tá, Joana? Obrigado pelo lembrete e já dou esse update para vocês. Não precisa estar numa faculdade top. Vou fazer um curso no edX. Acabou meu chá. Porém, acho que não vou pagar Caraca, que caro! R$ 1.300 por certificado. Não pague isso não, cara. Tá tudo isso? 1.300. Caraca, Juan. Nossa, nunca, não pague isso não, pô. E se você precisar no futuro, você pode emitir sim, mas caraca, não pague isso não. Fuja. Boa sorte, Jéssica. Boa. Eu adoro quando vocês se ajudam. É muito fofo. Aplica, cara. Tem que aplicar sim. Tem que aplicar. Pode aplicar sim. Mas dê preferência para as outras, tá? E faz o que eu falei. Pega top 50 e começa de baixo para cima. E se você passar em Stanford, cara, tem que ir. Não tem o que fazer, entendeu? Quem que vai... Mesmo se você tiver chance de não ser acesso, tem que arriscar, cara. É Stanford, né? Acho que a Jéssica perguntou aqui para Carla. Cris, vejo algumas pessoas perguntando sobre Lattes. Tem o Orcid, que é uma plataforma semelhante, só que internacional. Tem diversas plataformas de pesquisa internacional e a Orcid é como se fosse o Lattes internacional, tá, galera? Inclusive, algumas aplicações, tipo aplicações bem mais avançadas para pós-doutorado, que exigem comprovação de artigos, eles pedem a comprovação através do Orcid. Excelente ponto, Cris. Obrigado por trazer aí. Galera, eu acho que eu matei todas as perguntas hoje, né? Ah, não atualizou aqui. Ou atualizou. Agora eu não sei. Respondi todas, pessoal? Acredito que sim. Deixa eu até atualizar aqui. Ó, até que não demoramos tanto. 2 horinhas de mentoria, plantão de dúvidas hoje. Acho que foram todas. Então tá bom. Então eu vou encerrar. E assim encerramos o nosso primeiro plantão de dúvidas de 2020. Galerinha, o que vocês precisarem, contem comigo. Essa semana eu vou ficar um pouquinho distante. Tô viajando para Oxford. Aliás, enquanto isso, me contem o que vocês acharam, gostaram, consegui responder vocês, ficou alguma dúvida? Me dá um alô aí. O que vocês acharam dessa mentoria? Vocês estão gostando desse plantão de dúvidas? Vocês estão gostando desse jeito de trazer pessoas ao vivo para conversar? Vocês estão gostando do jeito que eu tenho respondido as perguntas? Tem feedbacks? Manda aí pra gente. A ideia é sempre melhorar porque vocês são os principais, galera. O meu objetivo aqui, eu separo esse tempo para ajudar vocês, entendeu? Então, se vocês, quanto mais vocês me direcionarem e até mais mandarem perguntas específicas, mais eu consigo ajudar vocês, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui. Esse é um tempo que eu separo na minha semana para te ajudar. Então, use-o e abuse desse tempo, porque eu tô aqui para servi-los, galera. Esse é o ponto. Só para avisar vocês, então, eu tô viajando essa semana para os Estados Unidos.
Amanhã, isso, eu viajo amanhã domingo. Segunda-feira eu começo uma imersão. Vai ser minha primeira mentoria. Eu fui convidado pela equipe do Davi Braga. Vai ser minha primeira mentoria presencial e ainda nos Estados Unidos. Tá? Então, eu vou estar indo para os Estados Unidos segunda-feira. Vou fazer uma mentoria vai ser uma mentoria bem exclusiva, assim, para umas 6, 7 pessoas. A gente vai passar por Harvard, MIT, etc. Eu vou ficar uma semana lá fazendo essa mentoria com a galera. E depois de lá, vou para Nova York, vou passar um tempo lá. Inclusive, se tiver alguém de Boston, Nova York aí que quiser me dar um abraço, me dá um alô. Vou ficar lá até por volta do dia 22. E depois de lá, já vou para Oxford. Então, essa próxima semana, galera, vai ser uma semana que eu vou estar bem sem tempo, só para avisar vocês. Então, sábado que vem não tem plantão de dúvidas, né? No próximo, na minha primeira semana em Oxford, daí a gente tem, beleza? Aí eu faço um outro plantão aqui com vocês, entro. Se alguém tiver dúvida, segura, a não ser que seja extremamente... Se for urgente, manda para o suporte, se não, segura até o nosso próximo plantão de dúvidas, que eu entro aqui novamente, e daí já vou estar lá em Londres para responder vocês. Beleza? Você sempre traz uma calmaria para nossa ansiedade. Adorei. Então tá bom. Então beleza, meus queridos. Um grande abraço a todos, ótima semana, bom início de ano. E arrebentem, aproveitem as férias para estudar, para se preparar. Tamo junto, sucesso. Quem ainda não viu todas as aulas da plataforma, veja. Tem muito conteúdo maneiro lá e tem muita atualização. Todo mês a gente está trazendo coisas novas, acompanhe. Tem o nosso programa agora de embaixadores, com alguns presentes bem interessantes para vocês. Eu vi que tem uma galera querendo renovar a mentoria. Um dos prêmios do programa de embaixadores é a renovação da mentoria. Um dos prêmios do programa de embaixadores é um jantar comigo, com tudo pago. Então tem diversas coisas maneiras, tá, pessoal? Acompanhem, vejam e acompanhem essas novidades, tá, pessoal? Que tudo isso é feito para vocês, para cada vez mais a gente melhorar a didática. Só para até atualizar vocês, a gente está também mexendo no nosso grupo de suporte. Então, eu estou contratando algumas novas pessoas. A gente vai ter mais pessoas atendendo no suporte para melhorar esse tempo e qualidade do atendimento. A gente está contratando também algumas novas pessoas. Já estão contratados, na verdade, estão em treinamento, vão começar ainda em janeiro. Novas revisoras de redação. E tem tem uma galera muito boa, pessoal. Vocês não têm tudo que eu trago para vocês, pessoal, é de extrema qualidade. A gente tem uma revisora de redação que já revisou aplicações de mais de 500 brasileiros que passaram em Stanford, MIT, Columbia, Cornell, nas melhores Ivy Leagues e faculdades dos Estados Unidos. A gente tá com um time muito maneiro e tudo isso é para vocês, pessoal, tá? E sempre que vocês tiverem alguma sugestão, Matheus, eu não gostei disso, ou faça tal coisa que vai ser legal, ou, Matheus, até recebi uma mensagem da Maria Luísa ali, Matheus, se você falasse tal coisa, ia ser maneiro. A Maria até me deu um conselho de posicionamento, em vez de você falar dessa maneira, fala dessa maneira que eu acho que fica mais didático, as pessoas entendem melhor. Então, galera, qualquer coisa que vocês acharem, tipo, putz, isso tá nota 9 e poderia ser nota 10. Me manda, porque a gente pode melhorar. Matheus, isso daqui tá ruim, isso daqui tá nota 5. Tem que melhorar bastante. Me manda também. Eu sou super aberto. E, novamente, esse programa, a mentoria inteira, ela é feita para vocês. Tá? Tudo isso que a gente faz é com muito carinho para vocês. Para que vocês tenham sucesso. Para que vocês aprendam essas oportunidades. Para que vocês tenham essa completude de como uma aplicação internacional funciona e que vocês estejam preparados emocionalmente e tecnicamente para essas aplicações, tá? Então, contem conosco e tamo junto. Um grande abraço, então, a todos. Ótima semana. Até daqui a 2 semanas, no nosso próximo plantão de dúvidas, que vai ser direto de Londres, Inglaterra. Abraço. Valeu. Vou estar acabando aqui. Fui.